Você já parou para pensar se a Bíblia realmente fala sobre reencarnação? Essa pergunta tem incomodado estudiosos, fiéis e buscadores espirituais há séculos, e a resposta pode ser muito diferente do que você ouviu até hoje. Afinal, será que Jesus falou mesmo em nascer de novo? Será que profetas antigos previram o retorno do espírito à vida, em outro corpo, em outra época? Se esse tema desperta algo dentro de você, um incômodo, uma curiosidade, uma lembrança que não sabe explicar, então esse vídeo foi feito exatamente para você. Hoje, nós vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas com um novo olhar. Vamos tirar o véu das interpretações literais e buscar a verdade por trás das palavras. Tudo isso à luz da doutrina espírita, com base nas obras de Allan Kardec e nas palavras do próprio Cristo. Se você sente que sua alma já viveu mais do que essa vida, se busca respostas profundas e espirituais com lógica e fé, então curta esse vídeo, se inscreva agora no canal Terapia Espírita e ative o sininho. Aqui, todos os dias, você encontra conteúdos que iluminam a alma e trazem sentido para a caminhada. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir pode mudar sua forma de enxergar a vida e a eternidade. Antes de tudo, quero te fazer um convite sincero. Abra o seu coração. Deixe de lado por um instante tudo que te ensinaram com rigidez e permita-se olhar para as Escrituras com novos olhos. O objetivo deste vídeo não é impor uma crença, é conversar com a sua consciência, com a sua intuição espiritual. Porque talvez, bem lá no fundo, você já tenha sentido que existe algo além dessa vida. Algo que te acompanha, que te orienta, que te impulsiona a crescer. A doutrina espírita não vem destruir a fé cristã, muito pelo contrário. Ela vem clarear aquilo que ficou encoberto pelas traduções mal feitas, pelas interpretações literais, pelos dogmas que foram se acumulando com o tempo. Como disse Allan Kardec, poucos o conhecem em profundidade e ainda menos o compreendem e sabem deduzir suas consequências e seu verdadeiro significado. Aqui no canal, buscamos justamente isso, compreender, refletir, sentir. Porque a espiritualidade não é um lugar para medo ou culpa, e sim para entendimento, liberdade e transformação interior. Se você conhece alguém que está passando por um momento de dor, perda ou questionamento espiritual, compartilhe este vídeo. Você pode ser o canal que leva consolo a uma alma cansada. Agora sim, vamos começar a explorar os sinais que a Bíblia nos deixou e que talvez você nunca tenha notado. Allan Kardec foi um homem que ousou fazer perguntas que ninguém fazia. Em uma época em que o medo e o dogma dominavam as religiões, ele decidiu investigar os fenômenos espirituais com lógica, razão e método científico. E foi assim que surgiu a doutrina espírita. Não como uma nova religião, mas como um caminho de entendimento entre ciência, filosofia e fé. Kardec não inventou a ideia de reencarnação. Ela já existia há milhares de anos em diversas culturas. O que ele fez foi organizar, com base em centenas de comunicações espirituais sérias e consistentes, um ensinamento claro. A reencarnação é uma lei natural da vida, uma lei que revela a justiça divina em ação. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreve: muitas das coisas que Jesus disse permaneceram ininteligíveis ou foram mal interpretadas. E é por isso que temos tantas religiões cristãs, diferentes hoje. Cada uma criou sua própria leitura das Escrituras. O Espiritismo, ao contrário, convida você a usar o bom senso, o raciocínio lógico e o conhecimento das leis naturais para compreender o que realmente está escrito ali. E mais, ele nos mostra que Deus não age com favoritismo ou punição eterna. A reencarnação, segundo Kardec, é uma oportunidade de reparação, evolução e aprendizado, concedida a todos, sem exceção. Ou seja, não faz sentido que um Deus de amor condene uma alma eternamente por erros cometidos em uma única existência. A reencarnação é a resposta coerente à misericórdia divina, e isso se conecta diretamente com as palavras e os exemplos deixados por Jesus, como vamos ver a seguir. Uma dúvida muito comum é: se a reencarnação é real, por que a Bíblia não usa essa palavra? A resposta é simples. O termo reencarnação só foi criado no século XIX
muitos séculos depois da redação dos textos bíblicos. Mas a ideia já estava lá, expressa por outras palavras: renascer, voltar à vida, ressuscitar, regenerar, nascer de novo, retornar. Esses termos aparecem em diversas passagens, e todos eles carregam o mesmo princípio essencial. O espírito humano não morre, ele apenas muda de estado, retorna, prossegue sua jornada. Jesus, por exemplo, disse em João, capítulo 3, versículo 3: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse nascer de novo não se refere a um ritual simbólico, mas sim a uma nova existência, a uma nova vida corpórea, segundo o entendimento espiritual. A Bíblia usa muitas vezes linguagem metafórica e simbólica. Quando lemos expressões como despertar do pó, ressuscitar dos mortos ou os que dormem voltarão à vida, é preciso compreender o sentido mais profundo, não como um corpo físico se levantando do túmulo, mas como o espírito retornando à experiência material para continuar sua evolução. E é com esse olhar que vamos examinar agora os principais exemplos bíblicos que apontam para a reencarnação. Imagine que você está lendo a Bíblia como se fosse a primeira vez, sem as lentes dos dogmas antigos. O que salta aos olhos? Vários episódios em que ressurreição faz muito mais sentido se entendida como reencarnação ou retorno do espírito. Vamos a 4 exemplos-chave. João Batista como Elias reencarnado. Os discípulos perguntam: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E Jesus responde: é verdade que Elias vem para preparar tudo, porém eu afirmo a vocês que Elias já veio. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Mateus 17, 10 a 10, 13. Se Elias já veio, mas não foi reconhecido, onde ele estava? Em outro corpo, vivendo nova experiência. A lógica espírita encaixa como peça de quebra-cabeça. O filho da viúva de Naim. Jesus toca o caixão e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. Lucas 7, 14-15. O rapaz se senta e começa a falar. Analisado à luz da ciência moderna, pode ter sido uma experiência de quase morte. O espírito ainda vinculado ao corpo, retornando antes da separação definitiva. Esse retorno instantâneo mostra que a volta à vida não contraria leis naturais, apenas revela que a vida do espírito não se encerra no batimento cardíaco. Lázaro. 4 dias no túmulo, pedra removida, e Jesus ordena: Lázaro, vem para fora. João 11:40 e 3 a 44. Mais uma vez, ao invés de um milagre físico impossível, a doutrina espírita sugere que o perispírito de Lázaro ainda mantinha laços vitais, permitindo-lhe retomar o corpo. O fato reforça a ideia de que a existência continua e pode reconectar-se à matéria em circunstâncias especiais. A profecia de Daniel. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Daniel 12:2. Aqui não há cadáveres zumbificando, há espíritos adormecidos, aguardando nova oportunidade de crescimento ou reparação. Dormir no pó, chasto intervalo entre encarnações. Despertar, já retorno à experiência terrestre. Esses episódios formam um mosaico coerente. A Bíblia descreve o espírito que vai, volta, prossegue aprendendo. Quando interpretamos ressuscitar como reencarnar, tudo se encaixa, sem violar a lógica, a ciência ou a justiça divina. Leituras literais podem limitar nosso entendimento e nos afastar da mensagem de amor e evolução que Jesus realmente ensinou. Muitos líderes religiosos preferem que você tenha uma fé cega, aquela que acredita sem pensar, aceita sem refletir e teme duvidar. Mas o Espiritismo nos convida ao oposto: usar a lógica, o bom senso e o conhecimento das leis da natureza para entender os fenômenos espirituais com profundidade. Quando olhamos para a Bíblia com olhos racionais, percebemos que alguns relatos simplesmente não fazem sentido literal. Por exemplo, cobras que falam, mares que se abrem com um gesto da mão, pessoas transformadas em estátuas de sal.
e até um homem que sobrevive por 3 dias dentro de uma baleia. Essas narrativas têm valor simbólico e espiritual. Sim, mas não precisam ser interpretadas como eventos físicos, históricos e literais. A doutrina espírita nos ensina que Deus não age contra suas próprias leis. Ele não precisa burlar a física, nem fazer milagres cinematográficos. A maior prova do amor divino é a reencarnação. Uma lei natural, constante, justa, que oferece a cada alma novas chances de aprender, evoluir e reparar seus erros. Fé verdadeira não é medo, é compreensão. E só há compreensão onde existe liberdade para pensar. Vamos refletir com calma. O que significa realmente a palavra ressurreição? No dicionário, ressurreição é voltar à vida após a morte. Mas, como isso aconteceria? Será que corpos já decompostos, transformados em pó há centenas de anos, podem simplesmente se levantar dos túmulos e voltar a andar? A ideia de que ossos secos, sem carne, sem órgãos, possam um dia ressuscitar como se fosse um filme de zumbis, como The Walking Dead, não combina com a inteligência divina. Deus não precisa violar as próprias leis da natureza para dar continuidade à vida. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, está determinado que o ser humano morra uma só vez, e depois disso vem o juízo. Mas o que é julgado não é o corpo, é o espírito. E se esse espírito ainda precisa aprender, ele volta. Não no mesmo corpo, mas em um novo. A isso damos o nome de reencarnação. Ressurreição, então, não é o retorno do corpo material. É o renascimento da alma em outra etapa de sua jornada, com novas provas, desafios e oportunidades. Uma visão que faz sentido, respeita as leis naturais e eleva a compreensão da justiça divina. Quanto mais mergulhamos nas Escrituras, mais percebemos que a ideia de reencarnação está presente, ainda que velada. Veja o que está escrito no livro de Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Essa metáfora, a dormir no pó, representa o intervalo entre vidas, o período em que o espírito aguarda nova encarnação. O despertar é o retorno à experiência carnal. No Antigo Testamento lemos também: os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó. Dona, a terra dará à luz os mortos. Esse dar à luz é muito simbólico. Fala do nascimento do espírito novamente na matéria. Não é um milagre zumbi. É reencarnação como renascimento espiritual. E no Novo Testamento, em Atos 24:15, está escrito: haverá uma ressurreição dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. Ora, como se faz justiça se a pessoa morreu injusta e não teve outra chance? A reencarnação resolve isso com perfeição. O espírito volta, aprende, repara. E como diz em João 5:28-29, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. Simples, coerente, divinamente justo. Chegamos ao fim deste vídeo, mas na verdade, é só o começo da sua jornada de compreensão sobre a vida e seu propósito. Vimos que, quando interpretamos as Escrituras com lógica e olhar espiritual, percebemos que ressurreição e reencarnação são faces da mesma verdade, a imortalidade da alma e seu constante progresso. Deus, na sua justiça infinita, não condena para sempre, mas oferece inúmeras chances para que cada espírito evolua, aprenda e se transforme. E é essa mensagem de amor e esperança que Jesus, Allan Kardec e a doutrina espírita nos trazem. Agora, o convite é para que você leve essa reflexão para o seu coração, para as suas escolhas e para a sua fé. Não uma fé cega, mas uma fé consciente, iluminada pela razão e pelo sentimento. Se esse conteúdo tocou você, que tal compartilhar com alguém que também busca respostas? Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para continuar recebendo vídeos que podem mudar sua vida e sua espiritualidade. Lembre-se, a verdadeira luz está no entendimento e na transformação interior. Obrigado por estar aqui
e que sua caminhada seja abençoada pela paz, pelo amor e pela sabedoria divina. Até o próximo vídeo.